Conexão Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Conexão sobre Trilhos. Meu nome é Fábio Rogério, ao meu lado Jean Pejo, e hoje uma pessoa muito especial aqui no Conexão sobre Trilhos, o Jurandir Fernandes, que ele é graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é mestre e é doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do Brasil, que tem sua sede em Campinas, e também tem uma carreira extensa, o Jurandir Fernandes, uma carreira ligada à mobilidade urbana. A gente vai conversar bastante hoje com ele aqui no Conexão sobre Trilhos, sobre isso, sobre gestão pública. Aliás, ele foi secretário também de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e presidente do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e também, entre outras atribuições. Olha, Jurandir, estamos honrados e felizes. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão sobre Trilhos, não só para mim, Fábio Rogério, como para o Jean Pejo. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Muito obrigado, Fábio, e um prazer imenso estar aqui com o Jean ao meu lado, amigo de longa data e de longas jornadas, e de muita luta também no sentido de trazer a mobilidade a melhor possível para o nosso país, para a nossa região, enfim. Então, é um prazer imenso e uma boa oportunidade, né? Sim. De discutirmos aí uma série de temas, de problemas e para onde vão as nossas tendências. O que será da mobilidade daqui para frente com tantas mudanças que estão ocorrendo? Uma grande oportunidade. E falando em grandes cidades, não só no Brasil, mas no mundo, fazendo um comparativo sobre as megalópolis, né? As megalópolis, a exemplo de outros lugares, por exemplo, Japão, Tóquio, Nova York. Como que você vê, Jurandir, essa questão do Brasil no comparativo com essa descentralização que aconteceu com as cidades europeias? Por exemplo, Londres, Madrid e França. Nós estamos mais ou menos no caminho dessas cidades que pode ser que sejam um espelho para a gente? Olha, por incrível que pareça, é uma opinião que não é só minha, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da London School of Economics, a Escola de Economia de Londres, em que uma área de planejamento urbano lá é muito evoluída. Na época eu era presidente da Emplaza e eles estiveram aqui fazendo uma análise de grandes metrópoles pelo mundo e São Paulo era uma delas. Então ele nos disse uma coisa já naqueles dias, já faz mais de 10 anos isso, que São Paulo estava mais próximo do top das cidades, né, digamos das cidades de primeiro mundo, do que dos países mais pobres, dos países emergentes. Por quê? Mal bem, com todas as dificuldades que nós temos, e podemos discuti-las todas aqui, nós temos redes em São Paulo. Temos uma rede de metrô, uma rede de trens suburbanos, temos redes de ônibus, temos redes de esgoto, temos redes de energia elétrica. E nessa graduação há cidades imensas, que não têm sequer uma rede de esgoto minimamente estabelecida. Então nós temos redes. E quando você tem redes, a questão que se cabe aqui agora, que cabe a todos nós, é de implementar, melhorar, fazer com que essa rede tenha cada vez mais capilaridade, mas ela já tem um embrião. Então, na questão da mobilidade, voltando para nós, eu vejo que as tendências são mais ou menos o seguinte que está acontecendo nos países top. Pega aí Inglaterra, França, Espanha, Portugal, pequenininho, mas também tem ali alguns exemplos. É o seguinte, você tem a descentralização dentro da própria cidade, da região metropolitana, você tem gente com subcentros, morando em subcentros importantes. A cidade de São Paulo tem diversos subcentros. Há também aqueles que estão indo mais para o interior, em cidades vizinhas dessas megacities, ou então indo até mais além do centro-oeste. Esses subcentros você pode cada vez mais fortalecer. A pandemia mostrou muito isso, que é o negócio do entorno, os serviços locais, as escolas locais bem distribuídas, os postos de saúde bem distribuídos, enfim, aquilo que se almeja e que Paris deu-se o nome de cidade de 15 minutos. Sim. Não é que a Hidalgo, a prefeita de Paris, fez Paris ficar com 15 minutos. Já existia a cidade de 15 minutos.
a distribuição de redes escolares, tudo que eu me referi aqui. Mas é realmente olhar para isso e fazer com que o transporte e o planejamento urbano caminhe nesse sentido. Eu acho que, com todos os percalços, nós estamos caminhando mais para esse sentido. Redes locais fortalecidas e os grandes troncos sob trilhos. Isso é inevitável. Sim, e ao nosso lado também o Jean Peixe, que é um amigo de longa data da sua pessoa, né, Jurandir? Jean, sobre o que o Jurandir veio ilustrando, essa ressignificação, esse avanço no Brasil também é uma realidade, né, Jean? Não tem dúvida que quando se tem o foco, né, nas pessoas, né, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e uma mobilidade melhor, essa integração de rede ela é fundamental. Se você imaginar, tem cidades lá na Coreia do Sul que foram praticamente construídas, cidades novas onde passava o trem de alta velocidade. Então você permitia com que as pessoas que morassem mais distantes pudessem chegar mais próximo das cidades. Lembrando sempre que o ponto principal, que o Jurandir colocou muito bem, é o tempo. É o tempo de percurso. Não adianta nada você morar a 10, 12 quilômetros do seu trabalho e levar 1h30, 2 horas. Às vezes, morando em lugares mais distantes, você consegue ter um tempo de percurso melhor. E não há caminho que não seja esse de você ter uma rede bem estruturada e uma rede que permita que tenha facilidade no uso dos sistemas de mobilidade. Para o cidadão, né, Jurandir? Não importa se a empresa é pública, se ela é privada, se ela é da prefeitura, se ela é da União, se ela é do Estado. O que ela quer é pegar aquele sistema de transporte, ser atendido, ser fácil a comunicação e poder exercer aí o seu direito de ir e vir no seu dia a dia. E esse direito de ir e vir no dia a dia está muito ligado também, né, Jurandir, com as energias renováveis. Para a pessoa que está vendo o Conexão sobre Trilhos, que quer entender um pouco mais dessa realidade da eletrificação dos transportes públicos. Eu acho que é inevitável. Sim. É inevitável sobre 2 aspectos. Um deles é a transição energética, que é evidente. Daí nós estamos com uma situação realmente cada vez mais visível. Sim. Do impacto que essa camada de CO2 está fazendo com que as variações climáticas sejam absurdas. E o Brasil hoje tem o Rio Grande do Sul para dar como exemplo, referência. Sim. Então, essa mudança para a eletrificação nesse ponto é inevitável. Agora, quando você olha também no lado da eficiência do tratamento, da captação e do uso da energia, vamos falar em eficiência, a questão climática eu já alertei, é importantíssimo. Fala em eficiência. Um motor a explosão, tudo que você bota de energia ali dentro, você capta para a tração da roda, chega lá na roda 40%. Perde 60%, mais da metade perde no meio do caminho. O motor elétrico, tudo que você bota de energia ali dentro, sai 94%. Então a eficiência é muito maior. Além do que, o motor elétrico, ele quase que não tem peças. Um carro tem cerca de 1.800 peças a mais entre o carro a explosão, um caminhão, um carro, e o motor elétrico de um carro. O motor, você não tem caixa de câmbio, você tem todo aquele sistema de refrigeração, você não tem uma série de outras peças móveis. O motor a explosão é cheio de traquitanas para fazer com que o gás escape, que tenha girabrequim e tudo mais. O motor elétrico é muito mais simples de manter também. E a tendência no mundo é o motor a explosão ter o seu tempo de vida finito. Uns falam em 2035, 2040, mas não passa muito de 2050. Então, motor elétrico, eletrificação, inevitável. E no caso do transporte público, é uma luta muito grande. A parte sobre trilhos está equacionada. Nós estamos, né, Jean, funcionando com eletricidade desde os primórdios da nossa história, dos trens e dos suburbanos. Trens de carga ainda temos os diesel por um problema de redes, muita extensão do Brasil, etc. Mas, além agora dos trilhos, trens, metrôs, VLTs, os ônibus também passarão a ser eletrificados. O que se discute é
A questão da autonomia, a questão da operação, que é um pouquinho mais complexa, mas de qualquer maneira, a manutenção é muito mais baixa. O preço inicial pode ser maior, né, pela bateria, mas também está caindo o preço. Agora, a manutenção é muito mais baixa. E o que vai causar isso tudo? Além da questão climática, menos poluição sonora, menos poluição química. Então, é uma tendência irreversível. Nós estamos caminhando para uma revolução e a sociedade está preparada para essa revolução com tudo isso de bom que vem chegando? Se você pegar o começo do século XIX, lá 1900 e qualquer coisa, ou 1890, final do século XIX, para começar o século XX, uma virada. Ali 1900, 1890, a introdução do carro a combustão, né, os motores. Rapaz, né, o que os proprietários de outros modos, tração animal, você imagina, só a cidade de Londres tinha cerca de 30 mil animais funcionando na tração. O que eu vou fazer com todos esses cavalos? O que eu vou fazer com os cocheiros, os donos de carruagem? Toda mudança, né? Tem mudanças não só no modo em si, como também mudanças nas relações de trabalho, nos modos de negócio, as mudanças são inevitáveis. Agora, alguém pode imaginar São Paulo, por exemplo, com tração animal? É óbvio. Alguém poderá imaginar daqui a 30, 40 anos São Paulo sem ter uma eletrificação muito maior? Também não. Então... Alguém pode imaginar São Paulo sem postos de gasolina? É verdade? Quantos anos para isso acontecer? Olha, não é tão rápido não. Aponta-se por aí em torno de 2050, 2040, 2050, como um declínio forte do uso do petróleo. Hoje, no mundo inteiro, a gente consome, que parece pouco, mas é um absurdo, todos os dias nós consumimos no planeta Terra 100 milhões de barris de petróleo. 105, 106, 94, em torno de 100 milhões todos os dias. Essa curva de consumo do petróleo, ela está estabilizando em torno de 100 já faz algum tempo. E ela vai se estabilizar mesmo a partir de 2030 e, de repente, começar a cair. Vai cair por dois motivos. Primeiro que fica cada vez mais difícil você achar petróleo, você tem que avançar mais, você tem que ir em alto mar. Tem a questão geopolítica também que dá muita instabilidade. Uma coisa é você ter petróleo, é ter sol aqui em casa, ter sol na sua cidade, ter sol aqui e ali. A outra é você ter um posto de petróleo lá no meio das Arábias ou então no meio da Rússia. Então, geopoliticamente é muito mais complicado. Então ele vai começar a cair. Vai se extinguir? Vai parar de usar? Não. É como a pedra, né? Até hoje nós usamos a pedra, a era da pedra já acabou faz tempo, mas você usa a pedra. É igual como o vinil. O vinil vem também do petróleo, mas até hoje é uma realidade. E você vai continuar usando o petróleo, mas para outros motivos, e não para você fazer a combustão. Principalmente dentro de um motor que você está circulando. É como se você estivesse queimando e soltando CO2, que vem do fóssil, vem lá do fundo da terra, e distribuindo pela cidade. Sim. Porque esse CO2 que você está tirando através do petróleo, esse é o CO2 fóssil, ao contrário do CO2 que quando você faz o etanol, que é o CO2 que a gente chama de renovável, no caso. O etanol é renovável. Por quê? Lá na cana, o carbono já está lá. Aí ele volta, tem a combustão, vai para CO2, aí na hora que a cana vai nascer, pela fotossíntese, captura esse carbono e faz um ciclo. Agora, quando você tira lá debaixo da terra, que alguns até chamam, viu, eu já achei gozado, o motorista de caminhão diz que está transportando, quando ele está transportando petróleo, ele fala, estou transportando suco de dinossauro. Aquele dinossauro que foi lá, virou fóssil, ali você está trazendo o carbono para cima da terra. Esse você tem que evitar. Sim. Jean Pejo, o Jurandir Fernandes vem falando sobre algo muito bom para o planeta. Então, a tendência é que o planeta melhore, né, Jean? Olha, o foco é essencial. Não se pode perder o foco com a eletrificação. A eletrificação é fundamental para essa geração e para as próximas. Hoje, nesse aprendizado que nós estamos vivendo com relação a essa eletrificação, já se entendeu que para poder ter ônibus elétrico, para ter carro elétrico, tem que ter energia elétrica. Então a gente já verifica
a maturidade de que nos programas de financiamento para ônibus já está inserido também recursos para que sejam colocados tanto na captação dessa energia, como também na geração da energia que vai ter que atender esse consumo maior. Eu fico muito preocupado, Jurandir, isso foi até conversa na semana passada, que eu tive em reuniões em Curitiba, de que se dispersa um pouco. Hoje a gente ouve falar muito do hidrogênio verde, gente. O hidrogênio verde, muito bom, mas é um início de pesquisa. Nós temos que estar preparados, de fato, para aquilo que é concreto. A eletrificação, ela é concreto, nós não podemos dispersar. Então, tendo um plano bem efetivo na geração de energia, na captação dessa energia, nos veículos elétricos, onde a bateria está caindo também significativamente de preço, isso vai permitir com que as gerações futuras tenham uma qualidade melhor do que se continuar do jeito que está. Do jeito que está, não pode ficar. Nós não temos mais capacidade, atmosfera de assimilar tudo isso. Só para concluir essa questão que você falou, o Brasil é um país interessante. Já há algum tempo, nós temos uma das melhores matrizes energéticas do mundo, com hidrelétrica e hoje com muito uso da fotovoltaica, muito uso da eólica e muito pouco termoelétrica. Mas, em compensação, na logística e na mobilidade nas cidades, nós somos dos piores do mundo, onde praticamente a grande movimentação das pessoas, de carga, de tudo que tem na cidade, é feito através de equipamentos com motor de combustão interna. Em cima do que o Jean Pejo vem falando, nós vamos falar agora sobre o plano diretor. Existem empresas privadas incentivando o comércio ali local nas periferias para gerar uma maior mobilidade e também um consumismo ali local, das pessoas não terem que irem para o centro para gastar tempo, gastar algo muito precioso, que é o que eu falei agora, é o tempo. Jurandir, esse plano diretor, essa injeção das empresas privadas nas pessoas onde estão às margens da sociedade, o que você acha? O aprendizado de cada grande crise, ele é importantíssimo. Sempre se aprende com as crises, né? E a crise da Covid, ela foi importante para todos nós. De repente você vê uma humanidade inteira tendo que ficar presa, tendo que mudar seus hábitos, tendo que observar como fazer para não se deslocar, não poderia haver aglomeração, tudo aquilo que todos nós vivemos. Então não há segredo, vamos partir logo para onde eu quero chegar. Nesse momento, vinha vindo também, você vê que a humanidade é interessante, em paralelo, em conjunto, um grande fenômeno da digitalização. Nós tínhamos mecanismos que, se a Covid fosse um século antes, nós não teríamos a mesma facilidade. Então você teve facilidade para o e-commerce, o comércio eletrônico. Sim. Isso evoluiu de uma forma brutal. Trabalho em casa, o home office, o ensino à distância, a telemedicina, enfim, uma série de outras possibilidades de relações humanas, novos negócios, já estavam latentes. Naquele momento a gente pegou e agarrou aquilo. Então, o que acontece? As pessoas passam a valorizar mais o seu tempo também. E o seu território ali também. Isso, porque está relacionado com o tempo. Sim. Né? Você se deslocar o mínimo possível para questões mais próximas do seu dia a dia. Quais são? Para que você ter escola a 3, 4, 5 quilômetros? Então fazer uma grande escola de 2.000 crianças, aí fica o raio de abrangência de 3, 4, 5 quilômetros. Pega um modelo, por exemplo, está cheio por aí, mas um modelo que é muito típico, é o modelo francês, que as escolas são nas quadras, então as crianças vão a pé para as escolas. Sim. Posto de saúde, aí vem os serviços. As pessoas, através dos mecanismos hoje de rede, conseguem prestar serviço a partir da sua própria casa. Quantas pessoas que hoje trabalham, cabeleireiras, manicures, encanador, eletricista, com o WhatsApp. Ele combina e faz o serviço de casa em casa. Então, essa pulverização fortaleceu o que se diz o comércio do entorno, a vida do entorno,
as redes locais. Ah, bom, mas então não vai precisar mais de se deslocar muito? Vai. Porque o jovem e aqueles que trabalham, todos os demais, o principal motivo de deslocamento é a viagem de trabalho. Essa é a principal. Depois você tem estudo, etc, etc, compras, lazer, saúde, mas o trabalho é o principal. As viagens pendulares. Não quer dizer que as empresas vão estar em cada local, em cada bairro. Então, se na tua casa vocês são em 4 ou 5 pessoas, um pode ser que queira fazer veterinária e vai trabalhar num centro veterinário distante. Outro vai trabalhar numa empresa multinacional que fica não sei aonde. Então, essas viagens vão sempre depender de maior distância e é aí que entra as linhas troncais. Então, nós temos que ter redes locais fortes, fortalecidas, região tal, uma rede local boa, outra região, uma rede local boa, e troncalizando tudo e fazendo as ligações diametrais ou radiais por trilhos. Essa é a tendência que a gente está vendo. Agora, existe um outro parâmetro interessante. Não está se criando só redes sublocais. Muita gente está indo embora também dos grandes centros. Se você perceber o entorno da Grande São Paulo, vai lá para Piracicaba, vai lá, as cidades vizinhas, mesmo Campinas. Jundiaí também. Jundiaí, você percebe, né? Jundiaí também crescendo, Campinas crescendo, Piracicaba, Sorocaba. As pessoas estão tentando se afastar para ter uma melhor qualidade de vida. Principalmente os que têm filhos ainda adolescentes, que vão estudar, para criar, para ter uma família mais facilmente. Criar, né, com mais facilidade é melhor do que num grande centro como esse. Então a tendência é subcentralidades nas megacidades e deslocamento também para uma reocupação do solo, o que é bom, né? O Brasil ficou, a gente fala a economia do caranguejo, né? Ficamos séculos aqui no litoral, né? Sim, sim. As cidades, o Jean Peugeot, as cidades, como o Jurandir falou, elas são uma opção para as pessoas, apesar de elas estarem inchando também, né? A nível de mobilidade. Aí, Fábio, existe uma questão básica, que é o planejamento da cidade. As cidades, elas precisam estarem preparadas para poder crescer com qualidade. E eu tenho visto isso, Jurandir, em algumas cidades aqui no que o pessoal chama de macrometrópole, né? Que são cidades que cresceram com um bom nível de qualidade, gente. Como exemplo, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, cidades que cresceram, né? Agora falando da região, você sai da região aqui, você pega São José do Rio Preto, uma cidade que cresceu bonita. Se vocês forem nessa cidade, vocês vão ver que é um povo bem colocado, você não vai ver Cracolândia distribuída por essa cidade. Então esse planejamento, ele é importante. E tem um instrumento que se chama Plano de Mobilidade, em que os municípios preparam por um período de 10 anos o seu plano de mobilidade, que deve estar integrado com o plano diretor, com o plano de desenvolvimento da cidade. Para quê? Para que os programas, e isso envolve muito forte em tudo que é infraestrutura, são empreendimentos de Estado, né? Não é empreendimento de um governo. Então, quando você tem um plano a ser cumprido, o governo de plantão que tiver na época, ele tem que cumprir esse plano. A forma como ele executa, isso é uma política de governo. Mas os grandes programas têm que ter o envolvimento de Estado. Porque você fala para mim Estado, mas o Estado tem que estar em tudo. O Estado está em tudo na infraestrutura. É muito difícil você verificar infraestruturas que são criadas pelo setor privado. A infraestrutura, em geral, está por concessão, por autorização, por delegação de quem? Do poder concedente. Então, quem é o poder concedente é o Estado. Então, a gente tem que ter sempre essa visão de longo prazo, e aí eu enxergo muito positivo aquilo que o Jurandir comentou, de que nos anos 40, nos anos 50, se tanto, nós já tenhamos, de fato, um programa de eletrificação bem definido, onde aquilo que você colocou há pouco também sobre postos de gasolina, você mude
essa estrutura que existe hoje voltada para os equipamentos de combustão interna dependentes do petróleo. Então essa questão que o Jean Peixe colocou, Jurandir, do micro se tornar macro, as cidades micro se tornando macro, e quem mora na macro indo para micro, também pode ser uma solução, desde que seja saudável para quem se interessa por isso. Eu acho que a distribuição melhor possível, ela vem ao encontro de uma qualidade de vida melhor. Isso está se buscando, as populações vão percebendo. É óbvio que essas coisas todas acontecem em gerações, não é de um estalar de dedo. Eu vi mudanças importantes na cidade em que eu moro, Campinas. Me desloquei para Campinas há exatos 50 anos atrás. A Unicamp estava começando a existir. Era um local afastado da cidade, né, Jean? A Unicamp estava lá afastada. E na época eu fui secretário, um pouco mais além, ali pelos anos 80, e era uma loucura transportar todo mundo da cidade para a Unicamp, da Unicamp para a cidade, e de volta, aquela multidão. Nós colocamos logo de uma vez 24 ônibus articulados, quando nem sequer ainda se cogitava tanto os ônibus grandes articulados. Hoje não tem ônibus articulado, não tem multidões, mas o que aconteceu? Aconteceu que todos fomos morar lá perto da Unicamp. O bairro se tornou mais integrado, tem shoppings na Dom Pedro, lá de perto, tem supermercados, farmácias, enfim, uma série de atividades econômicas que suprem as necessidades do dia a dia. Então, a própria universidade está lá, os alunos moram lá, moradias estudantis. Então, isso que o Jean disse, o planejamento urbano junto, em concordância com a mobilidade, é a chave do negócio. Sim. Não é uma coisa só de ficar fazendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Existe até uma questão, que eu vi um ônibus assim, né? Vamos fazer, dar mais eficiência. Aí ele fez 2 andares um ônibus. Aí tem uma fotografia de um ônibus com 3 andares. Ou seja, não adianta ficar fazendo mais do mesmo. Você tem que criar, inovar em que você pode utilizar dessas tecnologias todas. Você quer ver uma coisa que a gente explorou pouco, mas é fantástico? O que a digitalização está trazendo. A burocracia que está sendo derrubada. Documentação que você não precisa mais ir buscar. Isso é um fato. Hoje, os despachantes ficaram em segundo plano. Segundo plano. E você vai até mesmo, se você vai fazer o exame clínico, sim, você vai lá e tira o sangue e faz o exame clínico, mas depois o resto vem tudo para a tua casa. Se você vai numa escola, você pode ter as aulas presenciais e laboratórios, depois ter as aulas à distância. Teses, quantas teses? Eu sou banca de tese de mestrado hoje em qualquer lugar do Brasil, sem aquele sufoco de ter que viajar quilômetros e quilômetros. Você forma aquela banca online, com o mesmo rigor, separa depois a sala que vai dar nota do resto da plateia que está assistindo, e tem os mecanismos todos que esses algoritmos permitem. E vem vindo por aí mudanças cada vez maiores nesse sentido. Sim. De preservar e de bem utilizar o tempo. O tempo, porque o tempo, como dizem os grandes acadêmicos, existe quando a energia flui. E se a energia está fluindo de uma forma boa, porque o tempo também faz parte daquele momento bom, né? Não tenha dúvida. Uma coisa que às vezes me pergunto, né, Jean? O que precisa para a gente recuperar os passageiros de volta? Olha, você pode colocar ar-condicionado, pode colocar cervejinha, guaraná, Coca-Cola, água mineral lá dentro, mas se você ficar 3 horas parado no congestionamento, o cara não vai largar o carro, ele vai acabar pegando o carro dele para pegar umas ruazinhas no Waze e arrumar outro. Por quê? Esse modelo de fazer o itinerário fixo, horário fixo, e tem que andar ali e leva 2 horas, a população não quer mais. É algo do passado. É do passado. Então, o que hoje nós temos na cabeça? Nós precisamos aumentar a velocidade comercial dos ônibus. Como? Dando exclusividade para eles. Assim como tem os trilhos. Graças a Deus, no trilho ninguém fica nos amolando. Olha, podemos entrar aí também? Pode entrar o táxi, pode entrar isso, pode entrar aquilo que não. O trilho ninguém se mete. Mesma coisa, nós temos que ter corredores cada vez com maior velocidade comercial, inclusive com pontos de ultrapassagem para fazer linhas expressas, ganhar no tempo. A coisa melhor que tem, você está na marginal, parado no congestionamento, aí passa um trem assim, na linha 9. Dentro do trem, eu vejo aquele trânsito parado e falo, ufa, olha lá que legal, olha nós andando. E muita gente pensa que trem é algo do passado, né? E aí prova que não é, né? Não é.
ar-condicionado lá dentro, Sim. mais e mais serviço sendo prestado, melhorando cada vez mais a qualidade. Então, você tem realmente a vantagem no tempo. Ah, não, mas agora vão dar tarifa zero para todo mundo, porque hoje o cara não anda, só se for realmente muito carente de recursos financeiros, o que você pode até colocá-lo dentro de uma das gratuidades. Você pode dar uma bolsa, ele faz parte já do Bolsa Família, então ele pode ter o transporte lá dentro, tal. Agora, você pegar um sujeito de classe média, que leva 15 ou 20 minutos para sair da sua garagem até a garagem do prédio, e largar isso daqui, levar 40 minutos, 50 minutos para pegar um ônibus, não é por causa de R$4 que ele vai largar. Então, nós precisamos aumentar a velocidade. E, ao mesmo tempo, fazer como muitas cidades estão fazendo. Tem que ter coragem. Aí é um recado para os nossos seres políticos. Prefeitos, vereadores, governadores. Tem que ter coragem. Eu vi agora, eu fui o mês passado viajar, peguei ali o sul da França, você vê as cidades inteirinhas, com ruas inteiras dedicadas ao pedestres e às bicicletas. Fecha. Não, mas e a carga e descarga que chega? Lógico, tem que ter baias de carga e descarga para o comércio. Sim. Isso é feito, inclusive, em períodos noturnos, em períodos diferentes. Mas o centro da cidade, o carro está sendo eliminado de grande parte das cidades, né, Jean? Muito mais, assim, visível essa mudança. Hoje existem estatísticas, inclusive, Jean Pejo, Jurandir Fernandes, que os jovens não querem mais tirar a habilitação. A dia. Ele está se postergando. Não é verdade? Agora, só para fechar, o que você comentou sobre Barão Geraldo, essa repaginada do bairro Barão Geraldo em Campinas com a Unicamp. É mais ou menos o que aconteceu há décadas atrás na cidade universitária em São Paulo, com a USP também, né? Verdade. Agora, quando a gente fala de ganho de tempo, a bicicleta, as ciclofaixas, estamos com estrutura para isso? Como que vocês enxergam essa ciclofaixa de bicicletas para as pessoas? Deixa eu, até completando o que eu estava falando, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque, veja bem, aqui, se você vai fazer uma ciclofaixa, eu começo, não, aqui não pode não, porque aqui o meu cliente não vai conseguir parar. Aí o outro não vai. Primeiro, tem que ter coragem de fazer, mas tem que fazer uma ciclofaixa integrada. Não adianta você fazer uma tripa, faz uma ciclofaixa daqui a aqui, depois acaba lá e acaba aqui, você não sabe o que fazer com a bicicleta. A ciclofaixa tem que ter começo, meio e fim, tem que ser um sistema. Ao mesmo tempo, ela tem que estar integrada ao transporte. As nossas estações até já tem muitas delas, né, Jean? Não é mesmo? Nós temos que ter bicicletários nas estações, tanto nos VLTs quando existirem, quanto no trens, no metrô. Tem que ter bicicletário. Nos terminais de ônibus, tem que ter. Mas as pessoas aderem. Eu já vi muitas cidades, não é só na Europa, porque a Europa realmente ela se preocupa muito com essa questão da mobilidade ativa, né, bicicletas e pedestres. Mas mesmo no Canadá, tem uma vertente um pouco mais próxima dos Estados Unidos, o sujeito vai falar o seguinte, aqui está a calçada, aqui está o carro estacionado, puxa o estacionamento do carro a 1,5 metro da calçada e faz a ciclofaixa entre a calçada e o carro. Aí o ciclista tem proteção absoluta. Mas aí quando o passageiro do carro vai abrir a porta, bate na bicicleta. Aí tem que ter um cuidado. Tem que ter orientação para isso. A bicicleta também tem que estar bem aqui, tem que avisar, etc. Mas olha, funciona em Montreal, tem muitos desse tipo de bicicleta, de ciclovia feita, vamos fazer, com decisão. Porque aí até o comércio cala a boca. Sim. Não, o seu cliente está parado lá, não vou tirar. Agora a faixa de bicicleta vai estar aqui, entre a calçada e o carro. Então quando há uma vontade mesmo férrea e uma adesão da população... E uma consciência social também. Sai. Adesão da população, leia-se consciência social, você tem razão, melhor dizendo. Sim. Aí sai. Sim. Ciclofaixa na periferia, Jean Pedro, por que aparentemente não decolou? E por que na Avenida Brigadeiro Faria Lima vai bem? Então, o Jurandir abordou bem o tema da vontade política de fazer. As faixas para a bicicleta têm que ser estruturadas numa forma de segurança, inclusive com iluminação, ter condições de fato que as pessoas possam utilizar essas faixas com segurança e integradas. É fundamental a integração. Quando a gente olha os extremos, né, que alguns denominaram as franjas da cidade, né, a atuação do transporte público
tem sido muito fraca e até gerando uma situação de total desconforto para a sociedade, porque muitas residências, conjuntos habitacionais, de programas habitacionais, seja Minha Casa Minha Vida, ou sejam de programas de governo estadual, todos eles, por adquirir terrenos mais baratos que as prefeituras muitas vezes cedem, é muito distante de onde você tem uma estrutura, seja de saneamento básico, água, esgoto tratado, seja de mobilidade. Então, o extremo da cidade que você está comentando é um extremo dinâmico, infelizmente. É um dinâmico de cada vez vai ficando mais distante e sem as condições mínimas. Então, quando você vai pensar em colocar na ciclofaixa, não tem nem sistema de transportes, não tem nem iluminação. Você corre risco de não ter naquela região nem luz elétrica para aquela região. Esse é o mundo que a gente vive. Quando eu disse numa reunião lá em Brasília, Jurandir, quando estava discutindo a viabilização dos recursos aqui para a linha de Varginha, da linha 9, que nós comentamos agora, da Via Mobilidade, estava difícil liberar o recurso. Não, nós temos que atender aqui e lá, porque ali é mais pobre e São Paulo é muito rico. Escuta, vocês não conhecem São Paulo. A região mais crítica de São Paulo, vocês que estão assistindo a gente sabem muito bem disso. Aqueles que vivem os extremos da cidade, especialmente o extremo sul, o extremo leste da cidade, o nível de riqueza é muito baixo. E esse pessoal é muito dependente de uma mobilidade decente. E essa mobilidade decente passa pelo planejamento de que conjuntos habitacionais estejam atrelados à rede de esgoto, abastecimento de água e acesso à mobilidade. Então eu quero crer que esses sejam os motivos por que nós temos uma ciclofaixa boa na Brigadeiro Faria Lima e nós não temos nas franjas da cidade. Sim. É isso mesmo. Jurandir Fernandes, aqui no Conexão sobre Trilhos, a gente sempre lembra e hidrata boas ações. E um fato é que na sua gestão a malha cresceu bastante do metrô. Hoje nós temos monotrilhos, hoje nós já estamos pensando em VLTs, tem VLT em Salvador, em outros locais. São Paulo, existe uma ideia de ter um VLT futuramente aqui? Tem condições para isso? Já está se discutindo, há planos, e eu tenho percebido também em cidades que conseguiram fazer uma rede metroviária forte, o VLT sendo complementar. É interessante. Paris é um caso típico. Eu não fico falando em Paris como um memetismo, uma imitação daquele complexo de vira-lata, fica só olhando para aquilo lá. Não é assim, não. Você tem que olhar para aquilo que já está feito, um laboratório vivo, que pode servir realmente de tempo ganho para que nós já avancemos naquilo que está feito, olhando para aquilo lá. Tem as situações de contorno? Tem. Cultural. Eu não vou fazer um modelo tirando o modelo da Índia. É muito diferente. Mas no mundo ocidental, há muitas similaridades nas nossas cidades, os centros urbanos nossos. Então você percebe que os metrôs são radiais. Né? Os metrôs são radiais ou até diametrais, vai do outro lado. Ligando esses extremos ou ligando linhas de metrô é muito mais econômico você fazer um sistema mais leve, onde se encaixa bem o VLT. Outro lugar que se encaixa bem o VLT é no centro da cidade, que o centro ele fica muito mais comprimido, e você tem cidades como Melbourne, por exemplo, na Austrália, que pegou todo o centro da cidade, todo o seu VLT ali dentro, cruzando, e dentro daquela área você não precisa pagar a tarifa. Você vem vindo, você desce de qualquer outro mecanismo, deixa o carro, entrando naquele miolo, como se fosse o nosso centro mais restrito aqui de São Paulo, você pode ter um VLT naquele pedaço sem pagar, que é para fortalecer você deixar o carro no entorno. Então o VLT tem o seu nicho sim, e está já aparecendo isso por aí afora. Não é algo muito sonhador você pensar isso numa cidade como São Paulo. Sim.
Paris, acredito que a problemática de transporte de Paris não existe tanto. A problemática hoje em Paris, os dados recentes, mais de 140 mil pessoas morando ali na rua, né? Então, eu acredito que socialmente Paris, o que tem que ser corrigido é isso, né? O problema ali é muito a questão de como tratar a questão migratória, né? Há um treveiro, uma dificuldade muito grande, que a migração muito forte, muitas vezes não se acomoda adequadamente às pessoas que estão pedindo esse asilo, seja asilo pela fome, seja asilo político, seja o que for. A fome também é uma espécie de expulsão da sua área de origem. Mas, no que diz respeito à urbanização, pensei até que você fosse tocar nesse aspecto. Tem uma peculiaridade, por isso que não dá para sair imitando. Não, cidade de 15 minutos. Não, espera um pouquinho, vamos lá. Qual é o raio médio da cidade de Paris? 5 quilômetros, 5,5. Certo? Esse é o raio médio. Pois eu moro dentro de uma cidade, como é Campinas, uma cidade grande, em que da minha casa até o centro são 16 quilômetros. As nossas cidades são muito espalhadas, tem muito, como diz o americano, sprawl, né? Espalhar, explodiram. Fenômeno dos anos 50, 60, com a vinda do automóvel. São Paulo tem uma concentração importante, mas também é mastodôntica. Você não consegue fazer com que São Paulo tudo aconteça em 15 minutos. Também é por aí. Mas aí vem aquela história anterior. Sim. Na subcentralidade, você pega toda a região da freguesia do Ó, Brasilândia, pega a região da Lapa, Pompeia, pega a região aqui do Tatuapé, pega a Zona Leste. Você consegue criar subcentralidades. Nós lutamos com isso quando a gente começou a implementar a USP Leste. Nós levamos um pouco a tempo lá. Depois teve todo aquele aparato do futebol, os corintianos todos felizes da vida, que também construíram por lá. Mas o que eu quero dizer? Você vai criando uma série de atividades locais. O Poupa Tempo chamou o quê? Um shopping da Zona Leste. Aquele shopping eu tive aonde... O shopping do Tatuapé. Não, do Tatuapé. E o shopping lá embaixo, Itaquera. Itaquera também. Também. Aquele shopping Itaquera... Foi até uma discussão porque havia quem quisesse fazer mais casas ali, mais prédios. Eu falei, gente, nós temos que criar trabalho, emprego na região. Falando com o governador, ele topou. Vamos ver se aparece interessado. E apareceram interessados. E aquele shopping tem mais de 5 mil empregos diretos. Sim. Aí gerou no entorno toda uma série de atividades. Um pequeno chaveiro, um cara que conserta liquidificador, não sei o quê, não está lá dentro do shopping, ele está ali do lado. Pousadas. A Universidade Leste, a USP Leste, enfim, toda essa forma de descentralizar o desenvolvimento, eu acredito que seja também, eu já vi acontecer, uma forma de você melhorar a mobilidade das pessoas. Sim. Porque ali naquele entorno você consegue usar mais a bicicleta, sim, fazer ciclovias e ciclofaixas mais seguras, calçadas melhores, então, enfim, você vai ajeitando no dia a dia das pequenas distâncias. Para longas distâncias, aí sim. Aí é corredores, sim, e trilhos, não tem jeito. Essa dinâmica de estar no transporte Itaquera, já interligar com o comércio, estar no metrô Santa Cruz, interligar com o shopping, ou no Tatuapé, era algo inimaginável se a gente fosse pensar quando foi fundada a estação do metrô Santana, por exemplo. Não é? Verdade. Então, no metrô Santana, quando eu cheguei, eu com a minha ingenuidade de interiorana, né, eu cheguei de Campinas, virei secretário de transportes aqui em São Paulo, aí eu fui visitar lá o metrô Santana, tinha uma obra imensa de um terminal de ônibus lá. Eu falei, gente, mas por que a gente não faz um shopping com um terminal embaixo? Ah, secretário, não dá, porque tem os gases do ônibus, não tem... Não, coloca exaustor. Bom, enfim, vai cortar o pau, tem o shopping lá. Olha, o shopping Santana é um sucesso. Eu faz anos que eu não vou lá, mas logo em seguida ele já era sucesso. O Itaquera. Não, mas que isso? Você acha que alguém vai querer fazer shopping lá no Itaquera? Pessoal de baixa renda, pessoal não... É um distrato, viu? Imagina que... Nossa, lotou, porque é uma área também de lazer, de cultura, tem cinemas, tem... E outra coisa, o Shopping Itaquera pega muita gente que vem além da Zona Leste. Sim. Porque a nossa linha 13, a linha 11, aliás, linha 11 e 12, desculpa, ela vai embora lá até Mogi. Então aquele pessoal todo não precisa vir até São Paulo. Na Zona Leste ele já tem um shopping. Sim. Resultado, foi bom para tudo. É importante você descentralizar, sempre que possível. Mas, aí sempre tem um mas e um porém, não podemos também deteriorar e perder as zonas centrais. Sim.
Porque os centros urbanos é onde está a raiz da história da cidade. Não só de São Paulo, todas as cidades nascem pelo centro, depois vão se espalhando. Então o nosso centro ele é histórico, ele tem o passado envolvido, ele tem grandes prédios históricos, praças. Então, como salvar o centro? Desenvolvendo os subcentros. Esse é o grande segredo. Dá mais umas 2 horas de debate, né? Talvez, Jean Pejo, essa chegada do VLT, por exemplo, passando pela 15 de novembro, viaduto do Chá, sentido Praça da República, seja algo que esteja no subconsciente e as pessoas desejem isso. Agora, falando sobre progresso, essa vazão de novas estações do metrô, isso que está um pouco reprimido, vai, não vai. Como que você vê isso, Jean Pejo? Temos a expectativa para essas obras que estão em andamento não atrasarem tanto? Olha, Fábio, o que a gente tem que ter em mente é que dificilmente você desenvolve empreendimentos ferroviários se não tiver a participação do Estado. O Estado tem que estar presente. Se depender do setor privado para desenvolver um sistema greenfield, né? Greenfield, para aqueles que não estão acostumados aí com o tema, são empreendimentos novos que começam do ponto zero, né? Não viabiliza com o privado. Há necessidade, sim, de uma solução tipo PPP. O mecanismo está aí. O mecanismo é o mecanismo da PPP para promover a expansão. Agora, a expansão ela tem que ser olhado, e aí eu insisto muito nesse tema, o Jurandir sabe o quanto que a gente defendeu essa lei. Existem 2 questões que são importantes de serem avaliadas. A questão econômica, o setor privado sabe trabalhar muito bem, obrigado. Agora, tem a questão social. A questão social, ela tem um peso extraordinário numa expansão de um sistema troncal de metrô ou de ferrovia, de trem metropolitano, ou até trens que vão a regiões mais distantes. Até para o corredor de ônibus também, para um BRT. Você tem que estar focado que aquilo vai atender as pessoas. Você tem que estar focado que você está integrando pessoas que estão distantes. Eu vi um exemplo lá em Medellín, que a integração do sistema de transporte com as regiões mais pobres é que acabou com a violência que havia naquela região. Então, é a mobilidade levando o desenvolvimento, como colocou, foi muito feliz o Jurandir na explanação que ele fez, e muito mais quando ele desenvolveu o trabalho com esses do shopping do Itaquera, do Santana. Por quê? Especialmente Itaquera. Porque você trouxe pessoas para aquela região e que tinha mobilidade para levar essas pessoas. E que integrava essas pessoas, seus filhos, na escola. Isso tem um valor muito grande. Então, quando a gente vai desenvolver um sistema metroviário, um sistema de trem metropolitano, um sistema troncal com sistema de ônibus BRT ou outras coisas similares, você tem que pensar também no social. Não é pensar na questão da viabilidade econômica, se aquilo é atrativo, se é melhor aplicar na Bolsa de Valores, na ação da Petrobras, se é melhor aplicar na ação de uma empresa estrangeira, ou se é melhor aplicar num empreendimento metroviário. Mas o Estado não pode perder de vista que aquilo tem que fundamentalmente atender a questão social, que vai gerar receita, sim, vai gerar lucro, sim, e vai melhorar o desempenho econômico-financeiro daquele empreendimento. Então vamos crescer, vamos criar mais rede de metrô, né, Ronald? Vamos criar mais rede de trem metropolitano, mais rede de sistema de transporte coletivo, mas sem perder de vista o social, sem deixar de atender você, que eu tenho certeza nos está escutando e que espera muito por dias melhores na mobilidade do seu dia a dia. Hoje nós vemos muitas linhas entregues à iniciativa privada. É uma tendência? Olha, eu vou te contar, até a China, Hong Kong, tudo tem capital privado, grandes empresas operadoras. O Estado,
ele tem que definir, determinar, fazer o planejamento, organizar e fiscalizar, controlar e dar as regras. Não precisa operar. Não que o Estado opere mal ou bem, opere pior, não é que o engessamento do Estado é natural, porque é exigido, dada a equanimidade da oportunidade. O Estado não pode chegar e falar, vou te contratar você porque eu gosto do teu trabalho. Não, o Estado tem que fazer uma licitação. O Estado tem que fazer uma concorrência pública. Então, esse é um pequeno exemplo. Existem outras dezenas de exemplos que a gente pode ver. Então, é realmente a agilidade da operação, nada melhor do que o privado. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos uma empresa municipal de ônibus lá em Campinas. Quando eu assumi, a empresa estava ali capengando e tinha um ônibus articulado, parado, enorme, porque tinha quebrado o vidro da frente. Uma pedra tinha caído e quebrado, ou lançado, não me interessa agora. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Por que não troca aquele vidro? Então, nós estamos esperando, doutor. É que nós pedimos já 4 orçamentos, o outro não trouxe, tem que ser no mínimo 3, e não sei o quê. O ônibus estava parado há mais de um mês. O setor privado vai ali e fala, me dá um vidro aqui, instale isso aqui amanhã. O setor privado é mais competente? Eu não estou falando de competência, estou falando da questão legal. É assim no setor público, né? Então, eu acho que a operação é uma tendência que ela vai mesmo para esse lado. O que não pode acontecer é você matar e sucatear toda a inteligência que foi acumulada. O que fizeram, por exemplo, no caso da Implaza, que era uma empresa que tinha todo o conhecimento das questões metropolitanas, foi extinta. E onde está o acervo da Implaza? Então, se você quiser privatizar o metrô, espera um pouquinho. O que vai ser feito de todo o acervo conhecimento? Nós temos as pesquisas OD do metrô girando desde 1966, é uma referência de toda a região. Todo mundo tem na OD do metrô, origem e destino, um parâmetro. Nós temos os PITUs, os Planos Integrados de Transporte Urbano, há muitos anos, desde o começo dos anos 2000. Para onde vai todo esse acervo? E o conhecimento técnico que está embutido lá dentro? Vai simplesmente jogar dentro de uma prateleira e fechar com uma chave? Então tem que ser feito com muito carinho, muito rigor, e não é com qualquer olhar daquele que quer minimizar o Estado. Eu sou a favor do Estado mínimo competente, não é o Estado mínimo deficiente. Tem que ser um Estado competente. Agora, simplesmente acabar com tudo, faz isso, faz aquilo, junta todo mundo, pega aqui MTU, pega metrô, pega CPTM, pega dessa, junta tudo num pacote só e resolve. Sim. Dá para a iniciativa privada? Não vai funcionar. Sim. Porque a iniciativa privada ela não tem a capacidade, ou melhor, não tem nem a competência para ter esse olhar social que todo mundo precisa. Ela precisa do Estado. Ela precisa do Estado. Tudo precisa ser bionívoco. Está interligado. Até porque é o Estado que tem que dar também à iniciativa privada, nisso ela tem razão, o Brasil está capenga nisso, a estabilidade jurídica, tirar as incertezas. Essa piada que se conta do Brasil não é só piada, que é o país que não tem certeza nem do passado. Você não tem garantia nem do que já aconteceu. Outro dia, processos transitados em julgado, já tinham sido julgados, voltaram para o STF, o Supremo Tribunal Federal, e teve uma outra decisão, uma questão de tributária, de recolhimento de impostos. Então, isso dá uma insegurança e uma incerteza jurídica que o Estado tem que aprimorar por isso. Outra coisa que o Estado pode fazer e fazer bem é fazer grandes fundos para investimento, fundos nacionais. Então nós vamos ter um fundo para investimento em saneamento básico, um fundo de investimento em mobilidade. Não é o capital privado que vai fazer esse fundo, entende? Então há papéis importantes do Estado. Agora, a operação em si, para que o Estado tinha que ter? Tem gente que critica até hoje por que os postos da Petrobras foram privatizados. Mas para que a Petrobras tem que ter um posto de gasolina? Deixa isso aí para o privado. Agora, o que é um papel da Petrobras? Prospecção, tirar o petróleo lá do fundo do mar, trazer até aqui e depois deixa que essa distribuição o privado faça. Assim. Então não pode ter, é que nem no termo da corrupção, tinha gente que tinha corrupto de preferência. Não, esse corrupto é meu, esse corrupto é bonzinho. Não, o teu corrupto é bandido. Corrupto é corrupto, certo? Então eu não tenho preferência se uma coisa é do Estado ou é privada. Eu tenho que ver o que é que vai ao encontro disso para o
Jean A falou. eficiência do serviço. E por o meio social. Sim. Onde que o social recebe melhor? Adianta ser do Estado, por exemplo? Não, vacina tem que ser só o Estado. Nós tivemos isso agora há pouco. Sim. Não, tudo bem, porque é uma questão de segurança, a população tem que receber a vacina, ficou tudo no Estado. Aí o que nós assistimos também, de vacina vencida sendo jogada fora, quem é que paga por isso? Então, o Estado tem que ser sério, competente, não corrupto, eficiente e atender lá. E deixar para que algumas ações o privado faça. Tem um país aqui que ainda sobrou uma coisa que se chama não sei o que, se é socialismo, não sei o que é, nem vou falar o nome, mas ele está definhando há 60 anos, eu fui grande entusiasta dele, onde os bares, os táxis também são do Estado. Vai lá ver, pega um táxi lá e pergunta para o taxista, mas você não mandou arrumar esse banco? Ah, não, esse carro não é meu. Então, a mão do Estado entrando no detalhe não é eficiente. Jean Pejo, quando nós estamos falando em PPPs, existe toda uma dinâmica de qualificação profissional e de mão de obra qualificada. Vão existir sindicatos? Estão nascendo já? Como que está isso na sua visão? Como que está essa logística? Bom, primeiro eu acho que é importante colocar um pouquinho o que é a PPP, né? No fundo, a PPP é uma forma de poder juntar os interesses do setor público e o setor privado para que efetivamente as infraestruturas sejam desenvolvidas. Eu até sempre coloco, Jurandir, até de uma maneira que é simplista, mas é muito esclarecedora, que tudo é PPP. Quando o P público é igual a zero, não tem recurso público nenhum, é uma concessão direta. Quando o P privado é zero, não tem nenhuma participação, é a obra pública. Nesse meio tempo, tudo que tem é a PPP, e a que é mais utilizada aqui no Brasil é a PPP patronizada. Então, feito esse esclarecimento, respondendo à sua pergunta, as empresas são empresas, seja uma empresa decorrente de uma PPP, seja a empresa sob gestão 100% pública, ou seja, gestão 100% privada. A empresa tem que existir, tem que funcionar e tem que atender os indicadores de qualidade de serviço que são determinadas, aí sim, pelo poder concedente. Então, quantos passageiros por metro quadrado, velocidade média, índice de regularidade de trens, quantos trens programados, quantos trens realizados, intervalo entre trens, ou seja, cobrar daquele que está desenvolvendo a tarefa os indicadores de qualidade. Para quem usa o sistema, de novo eu reforço, pouco importa se é privado, se é público, é em um regime de PPP. Os sindicatos sempre vão existir. Sempre vão existir. Claro que a gente sabe que por uma questão política, os sindicatos sempre tiveram uma ação mais forte junto às empresas totalmente estatais. E mais contestadora também. Do que, eu não sei, contestar sempre se contesta. Eu me lembro que uma campanha política, vocês vão lembrar, teve uma campanha política que o Antônio, voltando o passado aí, para aqueles que têm mais de 45, vocês vão lembrar disso. Teve uma campanha política, Jurandir, que o Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário, era o candidato favorito para ganhar a eleição. E os concorrentes dele passaram a mostrar que uma das empresas desse grupo, que era a Nitroquímica, o tratamento era um tratamento muito ruim para os empregados, e o sindicato batendo muito duro. E nessa época o candidato era Orestes Quércia, que acabou ganhando a eleição, e Lula. Então, o trabalho do sindicato, de uma empresa privada, é tão forte quanto na empresa estatal. Isso aí, você não tenha dúvida que a grita, ela sempre é geral. Tanto que o grande movimento sindicalista aqui no Brasil foi em cima das empresas privadas. Que o Lula, com a indústria automobilística, reunia
pessoal em São Bernardo, no estádio, punha mais gente lá do que em jogo de São Bernardo. Então, a gente verifica que esse aspecto, ele não muda. O sindicato vai continuar. Não sei nem como eles estão organizando os seus próprios sindicatos que já atuavam, eles continuando operando. Eu tive agora numa audiência pública e eu vi o pessoal do sindicato do metrô, vi o pessoal do sindicato da Sorocabana, enfim. O sindicato continua tudo igual. Não vai mudar, não. O que muda, e aí sim, esse é um cuidado que deve ter, é o desemprego. Esse é um problema crítico, porque o setor privado, por característica, trabalha com menos pessoas do que o setor público. Tá? É o mérito da sua pergunta, o porquê disso. Mas trabalha na média com isso. Qualidade tem que ter, Jurandir abordou bem. O operador de trem, o mecânico, o sujeito que cuida da subestação, quem cuida do sistema de segurança, sinalização, centro de controle operacional, todo mundo tem que ser competente. E muitas dessas competências, elas vêm das próprias ex-ferrovia ou ex-funcionário do metrô. A gestão, tudo isso é feito por pessoas. Então, claro, boa parte é aproveitada na empresa que se encontra sob concessão privada. Agora, e aqueles que não forem absorvidos? Como é que o Estado vai lidar? Esse é um trabalho que o governo, seja estadual, seja federal, a sua pergunta é aqui, Estado de São Paulo, é o governo do Estado de São Paulo, tem que se preocupar. E aí é uma questão que eu volto a insistir, aí, tendo até a oportunidade de estar podendo falar aí para um veículo importante, e você chegou a tocar isso em uma das suas explanações, é de que precisa ter fiscalização. Nós precisamos, sim, estruturar a agência reguladora que possa promover as políticas para o segmento, promover a expansão do sistema. Nunca espere que o privado que vai pedir para expandir um sistema, isso é uma obrigação do Estado dentro de um planejamento geral. Tem que avaliar a verificação da qualidade dos serviços que estão sendo prestados e as pessoas que hoje trabalham nessas empresas. Eu entendo, essa é uma política do governo de plantão, de aproveitar a experiência dessas pessoas, para poder desenvolver essa tarefa também da fiscalização, a tarefa do planejamento de expansão, a tarefa de poder estar programando aí os próximos PITU. Então a gente tem gente que realmente esteja capacitada para isso. Então, no regime da concessão, que sendo assim muito rigoroso na explanação, não é uma concessão, é uma PPP patrocinada. O governo de São Paulo, no caso da linha 11, 12, 13, assim foi na 8 e 9, assim está sendo no trem intercidades, linha 7 e o trem intrametropolitano, TIM, é uma PPP em que o governo está colocando recursos para viabilizar o empreendimento, sem o qual o empreendimento não pararia de pé, né, na linguagem do setor privado, com relação à rentabilidade, enfim, os payback da vida, os VAC da vida, as taxas internas de retorno, que é o que o privado olha. Então, eu te falo, problema de sindicato, continua tudo como antes. Questão da colocação da mão de obra, responsabilidade que o governo tem em poder aproveitar as pessoas que hoje trabalham nessa empresa e que não serão transferidos, não serão absorvidos, melhor dizendo, né? Porque transferência da ideia que segue na mesma condição, mas serem aproveitados pela empresa privada. Esse é um trabalho de governo essencial e que eu acho que a sociedade tem que cobrar.
Me pergunto, quem é a sociedade? Principalmente o legislativo. Quero crer que nossos deputados, na nossa Assembleia Legislativa, estejam bem atentos sobre tudo aquilo que vai acontecer. E só para finalizar essa pergunta, que eu entendo muito importante, quando foram feitas as primeiras concessões, sobra muita coisa dentro da empresa, né? Quando o CPTM faz a concessão, o governo de São Paulo, linha 8 e 9, sobrou a 7, sobrou a 10, sobrou a 11, 12, e nem vou falar 13, que é pequenininha. Daí saiu a 7 no trem Intercidades. Então sobrou a 10, a 11 e a 12. A hora que sair a 10, a 11 e a 12, já não sobrou mais, só ficou a 10 aí, que é um outro modelo aí que o governo atual está estudando em como dar a sequência. E aí? Já não tem nem mais onde transferir mais trem, Joana, e não tem também como tomar uma decisão de aproveitamento nas pessoas, na própria empresa do governo, no caso específico a CPTM. Aí, isso que eu acabei de falar com vocês, é importante de ser estudado, analisado e aplicado e fiscalizado por quem de direito. Jurandir Fernandes, um tema muito interessante aqui no Conexão sobre Trilhos é o governo da China. O governo da China, a gente sabe que a China, numa comparação com o Brasil, ela tem uma potencialidade maior, uma população maior, talvez por isso que o investimento seja mais urgente. Mas no Brasil, o governo da China investe muito na extensão da malha. No Brasil, como que você vê isso, esse investimento? É lento, tá a passos bons? Faz uma ilustração para a gente, por favor. Primeiro, comparando a questão da velocidade, você não tocou num ponto importante. A China é uma autocracia, eu não vou usar a palavra ditadura, mas é quase lá, e é difícil comparar isso com democracias, né? Porque a China define, o governo define. Eu estive na China um ano em que eu vi uma desapropriação assim, de uns 8 quilômetros de uma avenida, 8 quilômetros, derrubado com diversos, aquelas bolas de ferro, derrubando imóvel. Eu falei, nossa senhora, uma desapropriação dessa no Brasil, a gente leva, porque você vai desapropriar às vezes uma esquina, você leva um ano. Sim. Porque o outro ali, para fazer as nossas apropriações, elas são bem lentas, porque você tem que ver todo o que a pessoa está exigindo. Olha, eu não posso largar aqui, isso aqui é o meu ganha-pão, etc. Aí eu perguntei, como é que vocês conseguem? Ah, não, terra China aqui, 70 anos, né? A propriedade é Estado. Por 70 anos, aquelas famílias todas já têm o direito de usar. Os 70 anos já foi definido, acabando, estamos tirando tudo. Então não se discute, né? Aqueles 70 anos venceram, aquela terra voltou a ficar com o Estado como já era. Então tem essa questão da autocracia. A questão ambiental, por exemplo. A questão ambiental nossa é uma das legislações mais rigorosas que existe. É dificílimo você ter toda a tramitação de uma licença ambiental. Você tem uma licença prévia, que você vai primeiro passar para os órgãos fiscalizadores que você vai fazer. Aí tem a licença de instalação, implantação. Depois tem a licença de operação. E uma e outra tem que estar sendo dada, ela vai ser dada se a anterior foi satisfeita. Então você tem a licença prévia, só vem a de instalação se a prévia for satisfeita, e assim por diante. Então, às vezes, uma licença dessas nossa, toda essa tramitação, leva 2, 3 anos. Bom, aí vamos cair para outro campo, que é a questão do capital. O Brasil hoje tem uma taxa de poupança, a população brasileira como um todo, poupa em torno de 15%, 16%. O da China é 48%, 50%, 55%, às vezes chega a 60%, como no Japão. Porque como já passaram muitas privações, eles economizam muito. Então, deixa esse dinheiro de poupança em bancos de financiamento. Aqui, seja pela pobreza ou seja pelo ato de consumo, é diferente, a poupança é muito baixa. Então a capacidade do Estado investir na China é muito maior que a nossa. Mas agora tem um outro detalhe. Não sei se todos sabem qual é a faixa de liberdade nos orçamentos, tanto municipal, estadual e federal, que é chamado o orçamento discricionário, que pode ser utilizado, vamos falar ao contrário,
O resto é obrigatório. Então nós temos uma faixa do orçamento que é obrigatória ser aplicada na educação, uma faixa na saúde, uma faixa é salários, do todo o funcionalismo, uma faixa importantíssima é da beneficência e assistência social, que aliás na China não tem, viu? É bom lembrarem, na China não tem aposentadoria, assistência social, cada chinês faz a sua aposentadoria. Bom, quando você vai colocando todas essas faixas obrigatórias, repasse para o legislativo, repasse para o judiciário, sobra 4%. Desses 4% que você vai fazer todo o investimento que você tem que fazer, aí não sobra nada, sobra muito pouco. Por isso que é o que o Jean está falando. Nós temos que trazer o capital privado para trabalhar junto com o setor público. Mas o capital privado ele só vem se tiver também o quê? Estabilidade jurídica, garantias de retorno e assim por diante. Ah, mas o capital privado vai querer ganhar dinheiro demais, vai arrebentar tudo, pega tudo para ele. Aí tem o controle e tem a disputa. Se chegar alguém vai fazer uma linha de metrô e quer cobrar 100 e na disputa tem outro que faça por 80, você vai com 80. Por isso que tudo é uma questão de equilíbrio. Agora eu concordo também o seguinte, todos nós que estamos aqui ouvindo, não existe nada fácil, nada pronto. Se fosse, né, gente, estava tudo resolvido. O mundo ele é cheio de dificuldades, cheio de nuances. Não é só o capital privado que vai resolver, não é só o Estado que vai resolver, não é só o Estado mínimo ou o Estado inchado. Tudo isso é um processo, entende? Não tem uma solução fácil. Sim. Jean Pejo, o trem intercidades, que são os chamados trens regionais, a população tem esse anseio dessa volta, dessa nova dinâmica para socializar ali entre as regiões com menos população. Qual a sua visão sobre isso, Jean? Olha, o interesse da sociedade é muito grande na retomada dos trens de passageiros chamados de longo percurso, agora intercidades ou trens regionais. Os trens intercidades, eles têm uma vontade grande de ser colocado, mas onde já existe ferrovia sob concessão, é muito difícil a sua implementação. Então você tem que ter novos eixos que te permitam que você tenha o trem de passageiro. Aí você vai me perguntar, e o trem intercidade de Campinas? Não é uma realidade o Campinas, São Paulo, passando por Jundiaí? Ele é. Só que o aspecto central da existência do trem, da realização do trem intercidades, é que a operadora de carga MRS assumiu a construção de uma linha de segregação desde a região de Jundiaí até a Barra Funda. Então, essa linha de segregação é que vai permitir a conexão do trem intercidades, porque conviver com o sistema de carga seria muito difícil. Então, a gente tem trem intercidades que são possíveis como projetos novos, especialmente em linhas de ferrovia que foram ou estão sendo devolvidas. Então você tem lá Londrina-Maringá, que o governo federal licitou agora, 15 dias atrás, tem o Goiânia para Brasília, tem Brasília-Lusiana. Então tem alguns trechos que vocês têm lido que são trechos que praticamente foram devolvidos, que não tem transporte ferroviário. Por exemplo, no estado de São Paulo, a continuação do trem intercidade de Campinas para Americana e mais adiante ali, não tem a mínima viabilidade, a menos que se construa uma linha em paralelo, o que é muito difícil. Então, se discute bastante o trem de Sorocaba. O trem de Sorocaba também é importante, pessoal, entender que a concessão da CPTM, ela vai até Mairim, que hoje está sobre uma PPP patrocinada também, com a CCR, com a linha 8 e 9, que tem o privilégio da escolha do trem de Sorocaba, que provavelmente vai exigir nos trechos metropolitanos a construção de uma nova linha. Então você chegar até Amador Bueno hoje é muito fácil,
porque nem tem transporte ferroviário mais, não tem nem trem de carga passando por lá, diferente do que Jundiaí e Campinas, que tem trem de carga ainda circulando, e principalmente Jundiaí e São Paulo. Então essa questão do trem intercidades, ela tem que ser muito bem avaliada dentro da capacidade econômico-financeira que o Estado terá para isso. Vocês veem, isso noticiado pela imprensa, o esforço que o Estado de São Paulo fez para viabilizar o trem intercidades. Não é pouco recurso. É recurso pesado no CAPEX. CAPEX é a construção do sistema. E também a garantia da demanda em que o governo paga por trem ofertado e não por passageiro transportado. Isso é uma garantia. Agora, o Estado ele terá a capacidade econômico-financeira para poder fazer Sorocaba, para poder chegar em São José dos Campos e eventualmente em Santos, como é falado? Eu acredito que sim, porque a gente verifica que sempre as autoridades do governo paulista têm dito sobre esse programa de expansão e outros, logicamente, contando com o recurso do Estado, que só com o setor privado não fará. E o pessoal tem ampla consciência disso. Então, o trem intercidade, ele tem interesse? Tem. Terá demanda? Terá. Mas os caminhos para realizá-lo não é fácil. E eu não quero perder a oportunidade de estar aqui com meu amigo João Pedro, que foi o grande incentivador, trabalhou muito na viabilização do trem Campinas, Jundiaí, São Paulo, que era o Expresso Bandeirante. Inclusive, na ocasião, João, você vai se lembrar, você deu um apoio muito grande quando nós constituímos a Agência do Desenvolvimento do Trem, a ADTrem. A ADTrem nasceu para o Expresso Bandeirantes. Foi. Depois é que, quando o Expresso Bandeirantes, por razões econômicas, política, de época não aconteceu, que apareceu a figura do trem bala, né, que era o trem Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, em que daí nós usamos a estrutura que foi criada com a ADTrem e a colocamos no trem de alta velocidade. Então, é uma oportunidade enorme para a gente aqui da Sobre Trilho estar com o Jurandir, que foi grande precursor do trem intercidades Campinas, Jundiaí, São Paulo, com o Expresso Bandeirante. Daí até o nome, para meus amigos aí da Comporta, é bonito o nome Expresso Bandeirante. Legal. Jurandir Fernandes, uma pergunta simples. Como convencer as pessoas a deixarem o carro mais em casa? Velocidade comercial no transporte público. Por que as pessoas andam de metrô, mesmo se for para andar em pé, ou está mais cheio ou menos cheio? Lógico, não estou falando aqui no estilo de você ter que empurrar os passageiros para dentro com aquele bastão, como acontece muitas vezes em Tóquio. Mas, estando cheio, ainda é melhor do que um ônibus vazio parado no trânsito. Então, a velocidade comercial é importante. Como é que eu faço para o ônibus ganhar velocidade? Corredores exclusivos na ponta da língua mesmo, com embarque já pago, é o BRT, que foi, aliás, criado pelo nosso saudoso Jaime Lerner e que está fazendo 50 anos agora. No final de ano, 50 anos da existência do BRT, vai ter uma homenagem muito bonita para Jaime Lerner em Curitiba, fiquei sabendo essa semana. Então, é isso, é velocidade. Obviamente, os nossos ônibus têm conforto, tem ar-condicionado, tem ligação para Wi-Fi, tem carga de bateria, tem uma série de necessidades que há 20, 30 anos atrás nem se falava, mas não tem o quê? A velocidade comercial. Por que eu uso o adjetivo comercial? Porque ninguém está falando aqui que o ônibus tem que andar 90 por hora, 80 por hora. Não, ele tem que andar a 25, 30, 40 quilômetros na média. Eu peguei outro dia, estou falando um caso concreto, eu peguei outro dia o corredor 9 de julho, um ônibus articulado, vazio, dá até dó, vazio. Hora do almoço, eu estava numa reunião lá embaixo,
eu ia até a Paulista para pegar depois o trem, o metrô, para pegar o ônibus para Campinas, lá no terminal Tietê. Então eu falei, deixa eu pegar o corredor para dar uma olhada. É lamentável. Ele não consegue andar, ele está andando para todos os cruzamentos com semáforo vermelho para ele. Quando tem um semáforo verde, ele vem vindo, tem um ponto de parada, ele tem que parar para pegar os passageiros antes do semáforo. Semáforo fica vermelho, ele está saindo, para de novo. Aquilo é realmente constrangedor. Tamanha incompetência, tamanha burrice de se fazer um corredor que não anda. Agora, o que está faltando? Falta dinheiro? Não, já está pronto o corredor. Falta determinação, falta fazer o que precisa de dar prioridade ao ônibus em todos os sentidos. Não deixar entrar uma série de... Eu fico vendo o que tinha de táxi entrando. Mas o táxi também é público. Tá, então tá bom. Então tem que ter um limite. Tem que ter um limite, porque havia momentos em que o ônibus estava parado com 3, 4, 5 táxis. Quando o ônibus ia saindo, dava um vermelho para ele. Eu peguei muitas vezes isso. Então, velocidade comercial é fundamental. Jurandir Fernandes, a sua ciência acadêmica ajudou em muito Conexão sobre Trilhos. Eu, Fábio Rogério, Jean Pejo, toda a nossa equipe, que a gente agradece muito esses momentos que foram de grande valia para todos que nos assistem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço também a oportunidade, hein, Jean, de estar aqui com vocês todos. Muito bom, tá? Com o Jurandir aqui, essa é uma primeira, Jurandir, de outras vezes que nós vamos estar contando aí com seu conhecimento, sua experiência, para a gente, em tese, melhorar o sistema de mobilidade para as pessoas. Esse é o objetivo. E vamos tentar convencer também a população. Quando vocês comentaram muito dos trens regionais, né, Jean? É uma dor que eu sinto, né? Há 25 anos atrás eu propus isso no governo, né? Quando eu entrei no governo, no começo de 2001, falei, olha, governador, quem fizer os trens regionais de volta vai ter uma marca indelével, vai ficar para sempre, porque é uma aspiração. Nós estamos vendo esses grandes eixos que vêm para São Paulo, seja o sistema Anhanguera-Bandeirantes, todos eles, vamos citar todos sabem, Dutra, todos, encalacrados, fechados, cheio de caminhões. Agora, os caminhões não têm outra saída. Quando é uma situação de carga próxima, não tem como você pegar a carga do caminhão de Campinas e botar num trem para descer aqui em São Paulo. Mas os caminhões de longo percurso têm que vir para o trem. Esse tem. Agora, os carros, nós temos que ter o trem. Porque passageiro, sim, passageiro é fácil. Tem horário marcado. Você vem fazendo algum tipo de trabalho. O pior que tem não é só o tempo que você perde, né, Jean? É você não poder fazer nada no volante. Você fica ali amorfo, fica inútil. Você não consegue trabalhar, não consegue falar, não pode fazer nada. Fica ali que nem à toa. 3 horas entre ida e volta. Ou mais. Está levando quase que 2 para vir e 2 para ir. Então, eu acho que a população tem que realmente lutar com afinco para que haja os trens regionais. Pode começar com Campinas, como já está? Tudo bem. Mas vamos passar. O Sorocaba não está tão difícil também, né, já? Não está tão difícil. Acho que enfim, que tem, todos eles têm viabilidade sempre com o conceito de segregar a via onde é necessário ser segregado. Aí nós temos vamos botar dinheiro lá, vamos fazer esforço. Você já pensou se a população resolve fechar os eixos Bandeirantes de protesto, falar assim, vamos parar, essa semana não vai passar nada aqui na Bandeirantes. São Paulo para, encalacra. Então, é lógico que isso está prejudicando todo mundo. Eu vejo caminhões também, para não falar que é só de carro, né? Eu vejo caminhões numa fila imensa, 2, 3, 4 quilômetros antes de entrar no Rodoanel, né, já? Os caminhões ficam parados. Eu vejo filas de caminhões de hora, 40 minutos, 50 minutos, mais de 1 hora para passar na balança. Isso é um desrespeito com esse trabalhador. O cara está tirando aquilo ali da família dele. Tá tirando, o salário é o mesmo, porque o patrão não vai falar, não, você ficou 2 horas na balança, eu vou te pagar 1 hora extra. Então, todo mundo sofrendo por uma incompetência ou uma falta de visão de Estado, o Jean falou disso, não é governo, é de Estado, tem que fazer os trens regionais. Não há o que se discutir. Certo? Isso aí. Bom, gente, obrigado. Valeu. Muito obrigado.